Espetacular! Agora a gente está no módulo prático, né? Eu conceitualizei para você, eu fiz uma abertura mostrando o motivo pelo qual você precisa implantar o funil de vendas e quais são os riscos que você não pode correr, principalmente com relação à mentalidade, no momento de implantar o funil de vendas. Já foi, vendas da forma antiga ficou no passado, você precisa se atualizar. E o melhor conteúdo que você tem sobre funil de vendas está exatamente aqui na Calanos. Então, sem mais delongas, bora para esse módulo que é tão importante, talvez você esteja esperando, ou de repente até pulou uma etapa para chegar nele, que é o módulo prático. E antes da gente começar de fato a construir o nosso funil de vendas, eu tenho algumas perguntas importantes para você. Primeiro, você sabe exatamente o que são etapas? Você sabe exatamente o que são os grandes grupos e as divisões que a gente apresentou lá no conceito? Se você não sabe, dá um pulinho lá que isso vai ser bem importante a partir de agora, tá? Então, como é que a gente constrói um funil de vendas? Primeiro, a gente vai definir as etapas, a gente vai estruturar as ações e depois a gente vai escolher uma ferramenta para controlar. É isso que a gente vai fazer a partir de agora. E no momento de definir as etapas, eu trouxe aqui algo bem importante para nós, que são algumas perguntas que vão nos orientar. Porque a partir de agora eu quero que você escreva. Pegue teu caderno, escreva no Excel, no Notepad, faça alguma coisa aí, mas você precisa escrever. Porque se você não escrever, você vai perder a essência do que a gente está fazendo aqui. Então bora lá. Já estou partindo do princípio que você já está escrevendo tudo aí. Então, perguntas orientadoras. Tem duas perguntas que são bem importantes aqui. Primeiro, quais são e quantos são os pontos de contato que você vai ter com o teu cliente? Comece a pensar agora. E se você precisar, pause o vídeo para que você comece a escrever isso. Então, imagina só, teu cliente entra no teu negócio através lá do e-mail, através de um contato telefônico ou através de um representante. A partir desse momento, ele vai entrar dentro do teu funil de vendas. Qual é essa primeira etapa? A gente vai construir algumas aqui para você ter um pouco de ideia sobre isso, tá? Esse cliente, então, depois ele vai ser atendido por quem? Quantas pessoas da tua equipe vão precisar contatar esse cara? Faz sentido a gente ter uma etapa específica para esse fim? A fase de negociação, que é uma fase que a gente tem no final, ela é muito importante. Então essa eu já sugiro que você tenha. Tanto a etapa de oportunidade ou qualificação, a etapa de contatar, eu acho que é algo muito importante, eu vou abrir isso já para você, e a etapa ali da negociação, que é onde você vai de fato conversar com esse cliente, levar ele até o fechamento. Mas aqui nesse meio, nesse intervalo, nessa janela de ações, você pode ter algo específico. Eu vou construir com você, mas não fique muito preocupado em talvez lá no futuro precisar mudar essas etapas. Isso é natural. No dia a dia, você vai entender se uma etapa faz sentido ou não. Então, primeira coisa, quais são e quantos são os pontos de contato que você precisa? Quantos desses pontos são ações? Esse é um grande perigo que você corre no momento de construir o teu funil de vendas. Eu já vou construir junto com você, mas, por exemplo, follow-up, que é o acompanhamento, é uma ação de acompanhamento, ligar para um cliente para saber se de repente ele olhou nossa proposta, se ele recebeu, isso não é uma etapa, isso é uma ação, né? Avaliar se o cliente teve ou de repente ele tem os documentos necessários não é uma etapa, é uma ação. Está dentro muitas vezes de uma etapa chamada análise de necessidades, ou análise de demanda, ou análise técnica. Então, comece a fragmentar esses tipos de ações, só que não transforme isso em etapas. Esse é um grande ponto para você, tá? Legal. Imagino que você tenha pausado esse vídeo, pensado nas etapas e agora a gente vai vir para um exemplo muito prático. Bora lá! Imagine-se só, você como prestador de serviço, alguém que é um fabricante, mas tem um time de vendas. A partir do momento que esse cliente ele entra dentro do teu negócio através de um representante, de um grupo de negócios ou até mesmo através das redes sociais, Google, enfim, algo do tipo, ele entra dentro do teu perfil aí de funil e ele é qualificado. Essa qualificação é entender o que o cliente de fato quer, né? Para qual departamento eu devo, de repente, encaminhá-lo.
essa etapa é muito importante, normalmente ela é feita por quem? Por um time interno de vendas. Ah, David, mas eu não tenho, o meu time é enxuto, é eu quem faço tudo isso, perfeito. Mas se você pegou de repente o cartão de alguém para ligar e você ainda não teve tempo de contatar esse cara, você coloca tudo aqui dentro para você entender quem é esse cara, para você poder preencher as informações sobre ele e aí sim você vai pegar esse cara e movimentar ele na etapa seguinte, que é a etapa de contatar. Uma vez que esse cara está dentro dessa etapa, o que é que você precisa fazer? Quais são as ações que existem aqui dentro? Você tem um roteiro, por exemplo, de perguntas para fazer essa triagem? Para entender exatamente o que ele quer e se ele é um cliente adequado para você? São perguntas que você pode fazer nesse primeiro contato. Uma vez que você entrou em contato com esse cliente, você então começa a fazer uma varredura, uma análise um pouco mais profunda, seja através de uma visita técnica, seja através de uma reunião remota ou presencial, seja através, de repente, de uma outra ligação que você precisa examinar ou documentos que você precise desse cliente para que você entenda o que de fato ele quer, quais são as demandas que ele precisa que você atenda. Então, essa etapa ela é muito importante. Comece a pensar em quais são as ações que você precisa colocar dentro dessa etapa. Aí você vem, por exemplo, o cliente passou, ele entrou em contato, eu qualifiquei esse cara, eu entrei em contato com ele, já fiz uma reunião inicial, ou até mesmo já solicitei algumas informações por e-mail, ele enviou, ele já está lá, a demanda já está muito clara para mim, agora eu vou construir a proposta. Então entra aqui, envio de proposta, é uma próxima etapa, é um próximo estágio. Aqui, de repente, eu preciso contatar o meu time interno de técnicos, porque eu não faço proposta, porque precisa muitas vezes fazer cotação de matéria-prima, alguma coisa parecida, quando é algo muito mais personalizado. Veja que dentro dessa etapa de envio de proposta, você possivelmente vai ter microetapas. Vai ter que acionar time interno, ou até mesmo você vai ter que fazer algum tipo de cotação específica, convidar um parceiro para participar desse projeto. Então essa etapa muitas vezes ela pode demandar um tempo muito grande, ou não, ou de repente você é um prestador de serviço em algo específico, você já tem um preço tabelado, envia para o cliente, então essa etapa pode ser rápida. Mas é aqui que várias ações também vão acontecer. E aí esse cliente então, depois que ele recebeu essa proposta, ele entra numa fase nova, que é a fase de negociação. É uma fase em que a dinâmica é muito importante. Você não pode dar tempo de todo esse projeto esfriar. Você precisa estar em contato constante com esse cliente, ou até mesmo examinando se de repente a proposta que você enviou está fazendo sentido para ele ou não. Então, prestar atenção nisso faz uma diferença danada na hora da conversão. Então veja, nós acabamos de construir aqui etapas de um funil de vendas e esse funil ele possui 5 etapas distintas, que dentro de cada etapa existem outras informações, outras ações, outras necessidades. Combinado? Então, eu peço que você paralise agora esse vídeo e comece a pensar na tua estrutura. Pense exatamente como é que o teu cliente entra, quais os departamentos que ele passa e como é que você vai estruturar o teu funil de vendas. Vai lá, pausa o vídeo aí e volta daqui a um minutinho. Vamos lá, vou te dar um minuto aí. Fechado, já voltamos aqui. Partindo do princípio que você já estruturou as suas etapas, agora minha sugestão para você é estruture as ações. Lembra que nós estruturamos 5 etapas? Dentro de cada uma dessas etapas existem ações, que eu fui até cantando um pouquinho a bola para você na explicação anterior. Então, por exemplo, no qualificado, de repente, esse cara entrou através de um formulário da internet que não estava muito bem qualificado. O nosso time entra em contato com ele no mesmo dia, olha só, 2 ações. Entra em contato com o cliente de forma roteirizada, olha, vamos até colocar aqui, ó, isso aqui vale super a pena, ó. Criar roteiro, vou colocar uma corzinha nesse cara aqui, ó. Criar o roteiro. E aí quais são esses roteiros, né? Quais são as perguntas que eu vou fazer? Ah, o SLA, ou seja, o meu time precisa entrar em contato com esse cliente no mesmo dia. A partir do momento que eu entrei em contato, né, para qualificar, talvez eu precise que o meu time interno de especialistas agora entre em contato com ele, para a gente poder entender de fato o que ele precisa e caminhar talvez aqui até mesmo para uma análise de necessidade um pouquinho mais profunda.
Ah, mas David, não é a mesma coisa um time para qualificar e um time para contratar? Muitas vezes não. Depende muito do negócio. Muitas vezes você pode eliminar o qualificado aqui e só colocar o contatar. Mas se você tem um negócio, por exemplo, que possui diversos setores dentro da mesma empresa, você precisa entender para onde isso vai. Para que o time, então, de especialistas ou até mesmo os vendedores possam ser acionados. Às vezes você tem um vendedor que é destinado para a linha de imóveis planejados para residências. Você tem um time de vendas direcionado para móveis planejados de comércio, indústria. É uma outra abordagem. É por isso que eu sugiro que você mantenha os 5 aí, caso você não pensou em nada. Então, uma vez que eu entro em contato com esse cara, eu disparo um e-mail de boas-vindas, eu venho aqui e começo um e-mail de triagem. Muitas vezes negócios muito técnicos precisam, por exemplo, do envio de um projeto, precisam de uma descrição um pouco mais aprimorada daquilo que de fato quer, porque aí justifica o próximo avanço, né? A gente sempre vai trabalhar com avanços aqui, que esse avanço pode ser agendar uma reunião, agendar uma visita técnica para a gente entender com mais profundidade o que esse cliente quer realmente. Então, analisando a necessidade dele, que é o próximo estágio, talvez você tenha algumas decisões a tomar aqui. Opa, deixa eu tirar esse cara da tela. Pronto. Visita técnica. Quem é que vai fazer essa visita? Quais as informações que eu vou coletar? Quais os avanços que eu preciso ter? Lembre-se, cada etapa você precisa pensar no avanço. Esquece o fechamento nesse primeiro momento. Pensa no avanço que você tem que obter. Na fase de análise de necessidade, talvez o avanço seja agendar uma apresentação de proposta, informar o envio da proposta. E aí então você começa a criar mais pontos de contato com esse cliente. Aí no envio da proposta você tem algumas definições importantes aqui. Como é que eu vou enviar essa proposta? Vai ser por e-mail? Vai ser por WhatsApp? Mas como assim WhatsApp, David? Pois é. O WhatsApp hoje é muito mais utilizado do que o próprio e-mail. Tem clientes, inclusive de médias e grandes empresas, que aceitam receber informações e documentos via WhatsApp. É claro que uma formalização vale super a pena ser enviada por e-mail, mas identifique qual é o tipo de comunicação que o teu cliente quer ter. Isso faz uma diferença muito grande na hora de você se conectar com ele. Lembre-se, rapport, você precisa entender o que o teu cliente quer, você precisa se relacionar com ele. Não é o que você quer, é o que ele deseja. Então, qual é talvez aí os próximos avanços, né, que a gente vai ter? Será que eu vou ligar para ele confirmando o envio dessa informação, desse orçamento? Quem é que vai ligar para ele? Será que é a mesma pessoa que enviou? Existem negócios em que o back-office envia, mas o contato continua sendo com o vendedor, com o especialista. E aí quando ele entra na fase de negociação, a gente precisa ter aí alguns avanços importantes. Primeiro, quais serão os pontos de acompanhamento? Quanto tempo eu vou destinar até o próximo contato? Existe uma regra de ouro, tá? Eu vou passar para você agora. Principalmente dentro da estrutura de funil de vendas. Todo e qualquer cliente ativo no teu funil, ele precisa ter uma atividade agendada. Anota aí. Todo e qualquer cliente ativo no teu funil precisa ter uma atividade agendada. Porque senão ele vai acabar sendo esquecido e aí você não vai ter ganho nenhum com aquilo que você implantou. Essa é uma regra de ouro, tá? E agora a gente vai passar para algo muito legal, que é uma parte que eu gosto muito, que é a parte das ferramentas. Por quê? Isso ajuda muito no dia a dia comercial. Muitas vezes eu estou falando com você que é um profissional que é técnico e que está tentando vender. Tem outras atribuições dentro do negócio, ou de repente é um vendedor, alguém que tem uma carteira muito grande. Se você não tiver uma ferramenta que te ajude mesmo a controlar, esquece, você vai se perder. E é agora, então a gente vai entrar no modelo de ferramentas. E as ferramentas que eu trouxe para você são 3. Primeiro, Excel, baita ferramenta. Pouco usual quando você precisar de automação, mas é uma baita ferramenta. Inclusive aqui abaixo você vai ter já um link para você clicar e poder já utilizar uma ferramenta que a gente está deixando à tua disposição. Você não precisa criar do zero. A mesma ferramenta que eu vou te mostrar já já é a ferramenta que você vai poder fazer o download. Uma outra ferramenta importante, um CRM chamado Pipe Drive.
Ele tem o mesmo perfil do Salesforce, do Agenda, de outros CRMs super legais, mas eu sugiro o Pipedrive por quê? Porque o Pipe ele é muito prático, mas você tem aí autonomia e eu também sugiro que você procure outros CRMs que incorporam essa visualização de funil de vendas. Eu vou te mostrar o Pipedrive na prática aqui, só para você entender, tá bom? E o Monday? O Monday é uma ferramenta um pouquinho mais elástica, ele não é um CRM. O Monday ele é uma ferramenta de controle de projetos e um montão de informações. Só que eu já utilizei, por exemplo, o Monday na própria Bimax como um controlador de funil de vendas. Qual que é o grande ponto de um para o outro? O Monday ele tem uma dificuldade em criar bancos de dados para você avaliar no futuro. Por exemplo, dados de cliente e tudo mais de uma forma muito rápida e pronta. Pipedrive não, já está pronto. Excel, pouco usual pelo fato de você ter insegurança, de talvez perder essas informações, a planilha corrompeu, alguma coisa parecida. Então, eu estou trazendo para você três tipos de ferramentas que vão te atender com toda certeza. Ah, David, posso começar com o Excel? Com toda certeza. E tá aqui, ó, a gente já está disponibilizando, nem é disponibilizar, ó. Eu vou até aumentar aqui, ó. Disponibilizado. É isso. Já tá aí, tá disponibilizado para você, só fazer o download, tá? E aí, como eu disse para você, no mundo digital tem um montão de outras ferramentas que você pode avançar. Só que eu quero te mostrar na prática como essas ferramentas funcionam. A gente deixou aqui um Excel bem tranquilo para você poder preencher. Eu vou mostrar ele para você agora. Bora lá. Vamos abrir aqui o nosso... Você já está vendo, bora lá. Você está vendo aqui o Excel que eu estou trabalhando. Deixa eu só... Ótimo. Bom, agora você já está vendo aqui o Excel que a gente está deixando para você. Ele está na nuvem, ele está no Google Sheets para você poder preencher, outras pessoas também poderem preencher de forma simultânea. E veja que ele tem várias colunas, ó, a unidade, e eu vou te explicar já por quê. De repente a empresa tem mais de unidade, quem é o vendedor, qual a etapa do funil, aqui ele está dando inválido, mas quando você baixar a ferramenta não vai estar assim. A proposta, qual é a versão dessa proposta, o cliente, qual é o valor dessa oportunidade, a abertura do negócio, a chance de venda, 100%, a probabilidade, né, de você vender ou não, a previsão de vendas, qual é o próximo follow-up, ou seja, quando você vai fazer a próxima interação com esse cliente, a data de aprovação desse cliente, a data de reprovação e o motivo. Veja, é bem completinho para você já poder utilizar. Na prática, se você tiver disciplina, você vai conseguir utilizar isso aqui e ter bons benefícios, tá? E aí você só vai precisar preencher aqui, olha, um pequeno cadastro, né, daquilo que você quer, clientes. Você vai cadastrar cada cliente aqui. Segmento, você vai cadastrar cada segmento aqui, ó. Cidade, estado, a unidade, se você tiver mais de uma unidade, você pode colocar o nome dela aqui. Quais são os vendedores que você vai ter na prática? Espero que você esteja vendo tudo isso aí, tá? Previsão de venda, motivo da reprovação, você pode editar tudo isso aqui, ó, se você quiser, ó. Isso aqui a gente fez para você poder editar mesmo. Quais são as etapas? Você coloca as etapas que você quer aqui dentro. Eu coloquei exatamente aquelas que a gente colocou, mais uma aqui que é de finalizado, porque como o Excel, eu preciso sempre colocar um status no processo, eu coloquei aqui um último que é finalizado, mas por exemplo no CRM você não vai precisar disso. Então eu já deixei aqui para você e ele vem compilando, olha que legal, a gente deixou até um dashboard criado aqui para você, que você vai ver quantidade de valores de clientes prospectados, ticket médio, carteira em negociação, você vai ter aqui ó, valor de reprovados, valor de aprovados e por aí vai. Então você tem um montão de informação que vai ser super útil, apenas preenchendo essa tabela aqui no dia a dia, já é uma opção. Olha como a gente facilitou a tua vida, viu? Show! Então essa é uma forma, agora vamos para a segunda, Monday. O Monday ele tem essa cara aqui, olha, você tem outras informações aqui na direita, mas ele é bem simples também, ele tem muito jeitão do Excel, que você consegue ter colunas, você movimenta aqui as colunas, sabe? É bem tranquilo.
E aí eu criei aqui para vocês, ó, vamos criar um cliente do zero, só para vocês entenderem. Ih, rapaz, não tá dando aqui, por quê? Ah, acho que eu vou precisar atualizar a minha tela, quer ver? Deixei aberto aqui pro curso. O legal do gravado de uma forma tranquila é isso, né? Ué, ele não tá deixando aqui. Mas eu vou explicar para você de qualquer forma, tá? Então você tem cliente, você vai atualizar o cliente. Temperatura, você vai poder atualizar essa temperatura. Etapa, você consegue colocar etapas e alterar se está quente, frio e tudo mais. Previsão, oportunidade, lead. Eu fui colocando todas as colunas que eu achava que fazia sentido. Ó. Se está em negociação, se não está em negociação e por aí vai. Então, o Monday ele é muito legal porque você consegue criar um monte de coluna, tanto de contato e tudo mais, e o mais bacana dele é que você consegue fazer automação. Porque quando você está com automação, você consegue, por exemplo, no momento de você clicar aqui e falar esse cara foi ganho, ele já passa, por exemplo, aqui ó, pro funil ganho. Ou de repente você coloca lá um status, geladeira, que é um funil que eu gosto de criar bastante, né? Um funil em que esses clientes que não vão fechar imediatamente vão ser todos direcionados para lá. Então, veja, o Monday já começa a trazer um nível de automação muito legal para você. Conforme você vai pegando aqui o jeitão da ferramenta, ele vai te dando boas oportunidades, mas ele também é contratado, é uma ferramenta contratada, tá bom? Então, segunda dica, Monday. Terceira dica, a gente vai, ó. Vamos lá para o nosso querido Pipedrive. Vou entrar aqui. E no Pipedrive, você já começa a ver que tem uma cara bem diferente. É uma cara de CRM mesmo. Olha o nosso funil montado aqui, pessoal. E vejam como é prático. Aqui você tem o nome dos funis, caso você tenha criado ó, funil geladeira, pipeline, por aí vai. Você tem um monte de informações aqui. Eu ainda vou gravar um vídeo só falando do Pipedrive, que eu acho que é uma ferramenta muito legal para qualquer negócio. E ele funciona principalmente... Dani, empresta o celular aqui. Ó, não precisa. Ele funciona aqui, ó. Mobile. No celular. Funciona tão bem quanto no computador. Então é um espetáculo. Então, eu sugiro que você vá atrás do Pipedrive. Quanto que ele custa nesse exato momento, David? Custa $15, mas vale cada dólar que você paga, tá? É um negócio extraordinário. E aí você consegue controlar teu funil aqui. Ah, David, chegou um cliente, como é que eu faço? Você vai clicar aqui, ó, e vai colocar, vou cadastrar aqui agora, David, da empresa Bimex. Qual que é o negócio? Vamos falar. Consulta tributária. Faz de conta que é isso. Qual que é o valor? Ainda não sei, por exemplo. Ah, você está em qual funil? Estou no funil vendas aqui, ó. Funil vendas, legal. Vamos colocar ele aqui em contatar, eu já estou cadastrando que eu quero que ele já vá para essa fase. Qual que é a probabilidade de fechamento? Quando eu vou fechar isso? Ah, eu espero fechar até o dia 20 de abril. Qual que é o telefone? Olha só como é prático, pessoal. Coloquei aqui dentro, e-mail, cadastrei e-mail. E-mail inválido, é óbvio, né? consultoria.com.br, ótimo. Tipo, é influenciador, é decisor? Não, David é um decisor. Qual que é a data de aniversário? Eu coloquei aqui, por exemplo, uma coisa que você pode pegar quando você tiver mais relacionamento com o cliente. Quem indicou o David? Quem indicou foi a Calamos. Qual que foi o canal de entrada que o David trouxe? Vamos falar aqui, ó, Beni, que é um grupo de negócios, ex-clientes. Vamos falar aqui, Google. Não, ele veio através de um parceiro meu. Perfeito. Aí na hora que eu dou um cadastrar aqui, veja a mágica acontecendo. Olha o que aconteceu aqui. Bora lá. O Pipedrive tentando se vender para mim aqui. Ele veio para cá, ó, já criou o card desse cliente. Olha que fantástico. Uma vez que o meu funil está pronto, e esse funil eu posso editá-lo de uma forma muito simples. Ó. Se eu quiser mudar o nome da coluna, é só eu alterar aqui. Se eu quiser, de repente, incluir uma outra coluna, é só colocar aqui em nova etapa e por aí vai. Então veja como é simples. Você está vendo que ele está com um sinal aqui? É porque eu não tenho nenhuma atividade agendada.
Ó, eu não sei qual é o momento que você está vendo esse vídeo aqui na Calamus, mas eu vou gravar uma aula de Pipe Drive, porque eu acho que é uma ferramenta que vale muito a pena. E aí você vai ver cada um desses pontos, mas eu quero te mostrar na prática como ele ajuda demais. E aí, por exemplo, esse cara veio, e aí chegou aqui no envio da proposta, eu já consigo, por exemplo, entrar dentro desse projeto e colocar aqui um valor, ó. Vamos lá, ó, valor. Com um bom campineiro, tô falando o R aqui bem puxado, né? 50 mil reais, que belo contrato, hein, David? Isso, bora lá, 50 mil reais, que eu posso ver todas as informações que eu coloquei do David, consigo colocar informações aqui também, agendar outras atividades e por aí vai, mas não é isso que eu quero mostrar para você. Vou agendar uma atividade aqui, olha que legal. Vou fazer uma ligação de aquecimento, ou de repente, ó, cobrar resposta. Eu coloquei aqui a follow-up, tem uma atividade criada para follow-up. Vou colocar para hoje essa atividade e vou escrever aqui, ó, o David precisa, papapá. Coloquei salvar. Olha, ele já vai ficar verdinho aqui para mim, significando que tem uma atividade para hoje. Olha que espetáculo. E aí eu vou me controlando. E aí com um CRM como esse, olha que legal. Eu venho aqui em atividades, ele já vai me mostrar que eu tenho atividade para ser feita. Olha que legal. Show, né? E tudo isso baseado em funil de vendas. O funil está aqui. Agora eu já consigo controlar onde eu tenho projetos, ó. Eu tenho um negócio, eu vou até atualizar a tela aqui, ó. Eu tenho um negócio e esse negócio ele vale quanto para mim, né? Quanto que está em jogo? Eu já começo a ter essa informação de cara aqui no Pipe Drive. 50 mil reais eu tenho dentro do meu pipeline de vendas para um negócio. E aí agora já está em negociação. O que eu preciso fazer para esse cara avançar? Uma vez que esse cara avançou e eu então vou trabalhar outra oportunidade, eu movo ele para ganho. Olha que espetáculo. Movimentei aqui para ganho, ele já vem, vai até criar um motion aqui pra gente. E aí então eu já tenho essa informação. E aí todas as outras informações sobre o meu funil eu já vou ter aqui no insight, ó. Quantos negócios eu ganhei, quantos negócios eu não ganhei, mas isso quando você tem uma ferramenta como essa, como um CRM de vendas, tá? Então vale super a pena você correr atrás de um CRM como esse que comporte aí o processo de funil de vendas. Combinado? Então, essa é algo muito importante, que eu acho que vale muito a pena você avançar, porque o funil está aqui, as etapas já foram estruturadas, eu já tenho as subetapas dentro da minha organização. Agora, eu preciso de um controle. Como é que eu vou controlar isso? O Excel já está à tua disposição, já dá para controlar tudo isso. O Monday é uma outra estrutura, um pouquinho diferente de tudo isso. Mas se você encontrar um CRM como esse, às vezes até o teu ERP tem isso. Então vale a pena você correr atrás desse tipo de implantação. Combinado? Agora vamos caminhar para o nosso finalzinho. Vamos voltar lá para o nosso Xmind, para o nosso mapa mental e olha que legal. Acabamos de ver então Excel, Pipe Drive e Monday. Agora eu vou te dar as últimas orientações desse treinamento, que eu espero que sejam bastante importantes para você. Primeiro, para você mudar a tua forma, o teu processo, você vai ter que ter o estabelecimento de novas rotinas. E essas novas rotinas é para que você tenha o hábito de abrir o teu funil de vendas ou o teu CRM todos os dias e acompanhar onde os seus clientes estão. Você precisa validar quais são as ações que você precisa fazer no dia a dia para fazer com que o teu cliente avance dentro do funil. Disciplina, não dá nem para fugir disso, né? A regra de ouro é aquela que eu te falei, todo cliente ativo jamais pode ficar sem uma atividade agendada. Essa é uma regra muito importante. O teu painel, a partir de agora, passa a ser um Excel como esse, ou um CRM como o Pipe Drive. Você precisa se orientar através disso, não através do caderno mais, ou através da tua memória. Utilize uma dessas ferramentas que eu te passei. Pipe Drive, eu sugiro demais a conta. Já implantei em vários clientes e eu acho que é uma ferramenta muito legal. E não estou fazendo jabá aqui porque o Pipe Drive está me pagando por isso não, tá? Porque, obviamente, ele tem alguns parceiros e afiliados, mas a Bimex indica porque eu acredito na ferramenta. Eu acho que pode te ajudar demais.
Monday, ferramenta versátil. Lá você consegue inclusive colocar departamento de controle de contratos, fazer toda uma organização automatizada, vale a pena pesquisar também. E o Excel já está aqui disponível para você. Outra dica importante, teste por pelo menos 30 dias. 30 dias é o mínimo que eu sugiro que você teste o teu funil com as etapas, porque você vai validar tudo isso. Eu acho que vale muito a pena. Então, dica de ouro, 30 dias. E a dica final aqui, ajuste para o seu uso. Tudo isso que eu te passei, eu sei que é bastante informação, funil de vendas é um conceito, você já entendeu, separar em etapas, eu poderia fazer um vídeo de 5 minutos, mas eu precisava que você tivesse acesso a essas informações. Separar em etapas, entender quais são os grandes grupos, onde é que de repente o teu negócio está pecando, estabelecer novos processos e também estabelecer algumas informações adicionais para que você tenha como contatar o cliente de uma forma muito mais eficiente. Ter ações específicas dentro de cada uma das etapas, isso faz um grande estrago se implantado da forma certa. Quando eu falo estrago, da forma boa, tá? Então, se você entendeu o conceito, se você escolheu uma ferramenta e se você se disciplinou para poder preencher essas informações no dia a dia e ter esse hábito de acompanhar, eu tenho certeza absoluta que esse treinamento vale ouro para você. Você vai ver como a tua vida vai mudar, você vai ver como o teu time vai avançar e como as coisas vão começar a ter uma outra dinâmica dentro do teu negócio, até mesmo dentro do teu dia a dia, se você de repente é um profissional que está buscando se especializar. Fechado? Então, eu acredito demais nesse modelo. Eu trouxe esse treinamento de funil de vendas que com certeza ao longo do tempo vai sendo modificado dentro da Calamus, mas a gente trouxe o melhor e aquilo que faz parte do dia a dia, da trincheira mesmo, do dia a dia de negócios. Se você entendeu o conceito, escolheu a ferramenta, implantou, testou, validou e continua utilizando, tua vida vai mudar. Fechado? Então essas são as considerações finais. Eu sou David Souza, teu mentor da área estratégica e comercial aqui na Calamus, e espero que isso te ajude bastante. Um abraço para você. Fique com Deus. Eu espero que você continue consumindo tudo que a gente colocou aqui, porque a gente tem criado com muita dedicação e muito carinho. E não é coisa só conceitual não, tá? É prática pura que a gente quer que você tenha resultado. Um abraço. Tchau.